Meus amigos, começa hoje a audiência para determinar se os suspeitos do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips vão ou não a júri popular. Emanuel Cardoso está de volta com a gente ao vivo e vai trazer detalhes a respeito disso a partir de agora. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Amaral e caros telespectadores. Amaral, é importante a gente pontuar que além das audiências de instrução, essa na qual o juízo decide se o caso irá a júri ou não, acontece em Tabatinga hoje também a visita da presidente do Supremo Tribunal Federal, a nossa maior corte, a Corte Suprema do país, a visita da presidente Rosa Weber, que está em Tabatinga para uma agenda com autoridades locais, com autoridades das lideranças indígenas e também para acompanhar as medidas, as ações, o andamento do processo no que diz respeito, dos processos, na verdade, no que diz respeito às mortes de Bruno Pereira e também do jornalista britânico, o Dom Phillips, o Dominique. Mortes ocorridas em junho do ano passado, provavelmente foram executados no dia 5 de junho, os corpos foram encontrados 10 dias depois, foram mortos a tiros, esquartejados, tiveram os corpos enterrados e os objetos que eles utilizavam, incluindo a embarcação, escondidas, ocultadas pelos assassinos. 3 deles foram presos de imediato por participação neste crime. O Pelado, o irmão dele, e o Jefferson são os 3 que, neste primeiro momento, estão passando por audiência de instrução. É importante lembrar que os 3 envolvidos na morte estão presos em presídios federais. E é desses presídios federais que eles serão ouvidos e deverão acompanhar as audiências de instrução. A Justiça Federal, lá em Tabatinga, agendou 3 dias. Hoje, segunda, terça e quarta. O início deveria ter sido na manhã de hoje, mas por problemas tecnológicos, a conexão com a internet, com os presídios federais, onde os presos estão, não foi possível que essa audiência de custódia começasse pela manhã, foi transferida agora, portanto, não é de custódia, audiência de instrução e julgamento, foram transferidas agora para o início da tarde de hoje, lá em Tabatinga, período então que esses problemas tecnológicos seriam, portanto, resolvidos. É bom a gente lembrar que em janeiro, agora no início do ano, essas audiências já deveriam ter acontecido. No entanto, justamente pela falta de suporte tecnológico, é o bendito sinal da internet no interior e também nas cidades, nos presídios, onde os presos estão nos presídios federais. Por conta do não estabelecimento dessa conexão por videoconferência, as audiências foram adiadas e agora começam nesta segunda-feira, exatamente no mesmo momento em que a ministra Rosa Weber visita o município de Tabatinga. E aí entra a importância da visita da presidente da maior corte do judiciário brasileiro. Rosa Weber responde não apenas pela presidência do Supremo Tribunal Federal, como também do Conselho Nacional de Justiça, que é o maior órgão, aquele que justamente faz a correção no sistema judiciário brasileiro, aquele que avalia a atitude de juízes e tudo mais. Ela vai para conhecer a realidade, que envolve a área indígena, a terra indígena do Vale do Javari, os conflitos que ocorrem naquela região a partir do relato das lideranças, e aí que está a importância da presença da ministra ouvindo esses relatos no que diz respeito à extração ilegal que ocorre naquela área, seja de madeira ou de outro tipo, ou de minérios, enfim, e a atuação de pescadores ilegais e do tráfico de drogas. Nós estamos falando de uma área que envolve diretamente etnias, como a etnia Waimiri, Atroari e outras que fazem parte daquela terra indígena, mas também de problemas que são comuns, não apenas a comunidades indígenas, como também a comunidades ribeirinhas que sofrem a incidência. Nas áreas de proteção ambiental, por exemplo, da pesca ilegal e em todas as comunidades, independentemente de serem comunidades de povos tradicionais ou de comunidades caboclas ribeirinhas que sofrem com a atuação do tráfico de drogas. E temos visto neste país, a partir das decisões, mesmo que sejam decisões isoladas,
monocráticas, como se diz no jargão jurídico, de muitos juízes da Suprema Corte que têm impactado diretamente nos poderes da República. A presença da presidente do tribunal aqui pode sim fazer encaminhamentos importantes nesse sentido, no sentido ao combate a ilegalidades que afetam essas comunidades. Afinal de contas, a presidente não apenas é uma ministra do tribunal, como também é neste momento a dona da caneta que põe os assuntos em pauta no colegiado ou nos colegiados do Supremo, Amaral. Portanto, são dois eventos importantes neste momento em Tabatinga, onde por lá a Justiça Federal começa as audiências de instrução. É o momento em que o magistrado, e nós estamos falando de um crime federal, portanto, é um juiz federal que verifica isso, observa as provas, vê a consistência dessas provas, escuta as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, e escuta também os próprios réus, e a partir daí decide se eles serão pronunciados, ou seja, se eles irão a julgamento ou se eles serão impronunciados, se o caso acaba por aí mesmo. A gente lembra que além dos 3 que devem sentar no banco dos réus, existe um outro, aquele que é investigado por ter sido o mandante, o Colômbia. O público certamente lembra dele. Ele teve a prisão decretada, foi trazido para Manaus, preso aqui, foi posto em liberdade depois de ter pago R$15 mil em fiança e finalmente voltou à cadeia depois do juiz não gostar do fato dele ter saído do presídio sem tornozeleira eletrônica e não querer dar satisfação, nem pedir orientação, pois o juiz mandou Colômbia para trás das grades. Ele também deve ir a julgamento, viu, Amaral, em um outro momento.